A vida dos homens infames. No dia 30 de maio de 2022, eu apresentei um seminário em Filosofia Política 1, disciplina do mestrado em Filosofia da Universidade Federal do Ceará. Eu tive a graça de poder apresentar sobre esse texto de Michel Foucault, texto esse que me habita desde julho de 2021, onde a sua presença se transmuta a cada novo contato. Honrando o que eu acabo de dizer, eu decidi narrar em voz alta um pouco do que eu preparei para este seminário, criando assim uma etapa do meu processo de assimilação, de percepção, de intuição e transformação do que chega até mim através da escrita de Foucault em A Vida dos Homens Infames. Então, para me apresentar rapidamente, eu sou Beatriz Nogueira, estou como mestranda em Artes no programa de pós-graduação em Artes da Universidade Federal do Estado do Ceará. Porém, faço essa disciplina no mestrado em Filosofia por tratar de dois filósofos que me afetam profundamente e que procuro cada vez mais entender os seus escritos, entender como nós possamos aplicar este pensamento hoje, no século XXI, transmutar algumas ideias para aquilo que nos pertence hoje e disseminar um pouco desse pensamento, né? E esses dois filósofos que falo é Nietzsche e Michel Foucault, que são os dois filósofos que são tratados nessa disciplina, né? Então, eu também agradeço ao professor por ter me dado essa oportunidade, né, de ter falado sobre esse texto de Foucault, que geralmente ele não é muito tratado, né? A gente não encontra muitos vídeos, muitas explanações mais abertas, né, sobre essa outra escrita de Michel Foucault, essa possibilidade de conhecer essa outra face, a qual eu vou, de uma forma bem sucinta, né, começar a desenvolver esse pensamento, até porque ele está como uma base da minha pesquisa em artes, né? Não sei ainda como é que vou desenvolver este pensamento num processo criativo em artes, mas eu me sinto profundamente afetada e com uma grande necessidade de, neste estágio inicial, deixar registrado, né? Deixar arquivado no meu canal no YouTube, o que eu entendo, né, hoje sobre essa obra. Pode ser que amanhã me afete de outra forma, mas o que eu entendo hoje, o que é que eu posso trazer hoje, né, o que é que eu posso contribuir hoje a partir daquilo que eu li, entendi e criei, né, com esse seminário, o que é que eu posso também trazer de contribuição aqui para esta internet, né? Então vamos lá. Para começar, eu começo com Deleuze, né? Com esse seu estilo em comentar outros autores através dessa sua singularidade, né? E dessa sua personalidade, trazendo uma luz a mais em nossa análise, né? Então eu vou trazer Deleuze no livro Conversações, na página 138 e 139, onde ele fala o seguinte, né? Abre aspas. O sujeito é sempre uma derivada. Ele nasce e se esvai na espessura do que se diz, do que se vê. Foucault tirará daí uma concepção muito curiosa do homem infame, uma concepção cheia de uma alegria discreta. É o oposto de Bataille. Um homem infame não se define por um excesso no mal, mas, etimologicamente, como um homem comum, um homem qualquer, bruscamente iluminado por um fato corriqueiro, queixa de vizinhos, presença da polícia, processos. É um homem confrontado ao poder, intimidado a falar e a se mostrar. Ele está ainda mais próximo de Tchekov que de Kafka. O homem infame é o Dasein, o Seraí. E ele termina essa parte do texto falando: A Vida dos Homens Infames é uma obra-prima. Fecha aspas. Bom, essa obra, ela se apresenta mais como um convite para que nós possamos adentrar neste pensamento, nessas reflexões e nessa crítica Foucaultiana, né?
Então, esse texto ele é de 1977. No Brasil, ele se encontra no livro Ditos e Escritos, volume 4. E já na edição francesa, ele saiu como uma introdução ao livro A Desordem das Famílias, né? Um trabalho que Foucault ele realizou junto com a escritora, né, e historiadora Arlette Fage, que ela também trabalha neste campo de uma certa arqueologia das vidas obscurecidas pelo poder, né? Então, ele e Arlette, eles tiveram esse acesso aos arquivos do Hospital Geral de Paris e da Bastilha, e muito tempo após esse levantamento, ele vai criar essa ideia que vem como uma reflexão, né, sobre o que essas vidas nos contam. Aqui, eu trouxe essa reflexão antes de entrarmos na obra, porque neste texto, A Vida dos Homens Infames, nós vemos uma escrita de Foucault muito particular, trazendo essa sua sensibilidade, né? Onde eu percebo claramente que aqui está uma de suas grandes motivações de realizar esses seus estudos arqueológicos e genealógicos, né? Então, nessa leitura, eu percebo a sua profunda afecção ao se deparar com essas vidas, né? Então, vamos caminhar em direção a um texto de 1982 que se chama O Sujeito e o Poder, onde Foucault diz, abre aspas, eu gostaria de dizer, antes de mais nada, qual foi o objetivo de meu trabalho nos últimos 20 anos. Não foi analisar o fenômeno do poder, nem elaborar os fundamentos de tal análise. Meu objetivo, ao contrário, foi criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos. Então veja, voltando, ele queria relatar estas vidas, está claro, né? Mas digamos que ele preferiu adormecer esse discurso sensível e até poético para se concentrar durante a sua fase arqueológica e genealógica, né, por exemplo, nas análises dos saberes e das instituições de poder, né, dos dispositivos Foucaultianos. E aí, para a gente pensar um pouco mais, eu vou ler essa fala de Foucault que já está no texto A Vida dos Homens Infames, bem no início do texto, que ele fala o seguinte, abre aspas. Há um tempo, utilizei documentos semelhantes para um livro. Se eu fiz, então é sem dúvida por causa dessa vibração que sinto ainda hoje, quando me ocorre encontrar essas vidas infames que se tornaram cinzas nas poucas frases que as abateram. O sonho teria sido o de restituir sua intensidade em uma análise. Na falta do talento necessário, por muito tempo remoí sua análise. Tomei os textos em sua aridez, procurei qual tinha sido sua razão de ser, a quais instituições ou a qual prática política eles se referiam. Propus-me a saber por que, de repente, tinha sido tão importante em uma sociedade como a nossa que um monge escandaloso ou um agiota extravagante e inconsequente fossem sufocados, como se sufoca um grito, um fogo ou um animal. Procurei saber a razão pela qual se quis impedir com tanto zelo os pobres espíritos de passearem pelas estradas desconhecidas. Mas as intensidades primeiras que me motivaram permaneciam do lado de fora. E uma vez que havia o risco de elas não passarem para a ordem das razões, uma vez que meu discurso era incapaz de levá-las como caberia, o melhor não seria deixá-las na forma mesma que me fizeram sentir? Então, eu trago essa reflexão inicial porque eu realmente acho muito interessante quando a gente encontra, né, nessas nossas pesquisas essa outra face daqueles que estudamos, né? A gente começa a perceber as suas motivações pelas pesquisas que fizeram e que fazem, né? Aqueles que ainda estão entre nós. E aqui, nessa fase da vida, eu vejo que Foucault claramente ele estava, sim, interessado, né, nas formas de subjetivação acima de tudo. Até porque esse texto ele é de 1977, né, já terminando, se a gente for fazer essa divisão de fases, né, se for de interesse fazer essa divisão, seria aquela fase que ele já está terminando os estudos genealógicos, né, acerca dos dispositivos do poder,
para entrar nessa fase ética, né? Nessa fase do entendimento das formas de subjetivação dos sujeitos. Então, a gente já vê aqui perfeitamente essa face nesse texto de 77. Bem, a ideia de Foucault era resgatar tais documentos, né, dos anos de 1660 a 1760, em média, e que viriam das mesmas fontes, né, ou seja, dos arquivos de internamento, da polícia, das petições aos reis e das cartas régias com ordem de prisão. Então, esse período na escolha de Foucault para traçar essas histórias, ele está ligado realmente à sua familiaridade, né, com esses relatos, já que ele realizou esses seus estudos arqueológicos justamente para a criação, né, da sua primeira obra famosíssima, né, que é a História da Loucura, onde eu realmente suponho que foi onde ele teve esse primeiro acesso a esses escritos, né? Então aqui ele já traz um ponto pertinente sobre o tom de espetáculo teatral e dramatúrgico no lidar com a captura desses seres infames, né? Então trazendo a ideia de efeito cômico, onde se convocava todo o poder da palavra para que se pudesse chamar a atenção do soberano, né, em certas desordens, né, como é que a gente pode falar, nessas desordens tidas como insignificantes e incomuns, né. Então, eu trago aqui alguns exemplos de relatos que Foucault traz no texto muito interessante, né. Eu começo com um jovem, mau filho e devasso, onde diz, abre aspas, é um monstro da libertinagem e de impiedade, usuário de todos os vícios, tratante, indócil, impetuoso, violento, capaz de atentar contra a vida de seu próprio pai com intenção deliberada, sempre de sociedade com mulheres do nível mais baixo de prostituição. Tudo o que ele apresenta de suas vigarices e de seus desregramentos não causa nenhuma impressão em seu coração. Ele só responde através de um sorriso descelerado que faz conhecer sua insensibilidade e ocasiona apreender que ele seja incurável. Fecha aspas. A gente chega aqui num outro relato, né, de 1707, né, de um hospital de Charenton, francês péssimo, não sei se pronuncia dessa forma, mas o homem infame que nós vamos falar agora se chama Mathurin Milan, né? No dia 31 de agosto de 1707 se falava o seguinte: sua loucura sempre foi a de se esconder de sua família, de levar uma vida obscura no campo, de ter processos, de emprestar com usura e a fundo perdidos, de vaguear seu próprio espírito por estradas desconhecidas e de se acreditar capaz das maiores ocupações. Fecha aspas. E um último exemplo que eu trago é de Jean Antonin, né, que foi posto no Château de Bicêtre no dia 21 de abril de 1701, onde se diz: Recoleto apóstata, sedicioso capaz dos maiores crimes, sadomista, ateu, se é que se pode sê-lo, um verdadeiro monstro de abominação que seria menos inconveniente sufocar do que deixar livre. Fecha aspas. E aí Foucault se pergunta nesse texto, por que esse teatro tão enfático do cotidiano? Um pouco mais à frente, Foucault ele ressalta muito bem que essas vidas que só aparecem pelo choque com o poder, elas nada tem a ver com algo que se chama, né, de uma falsa infâmia, onde estão nomes como Gilles Derrida, Sade ou Lansinaire, né, por exemplo. Aqui, estes homens das lendas gloriosas, eles trazem apenas uma aparência de infâmia, né, por causa das lembranças abomináveis que deixaram, do horror respeitoso que inspiraram, né, e inspiram até hoje, onde essa sua infâmia não é nada além de uma modalidade da universal fama, né? Inclusive Lansinaire, ele virou
um personagem, né, em diversas obras, como Crime e Castigo de Dostoiévski, né? Então, a personagem principal da obra, que é Raskolnikov, foi inspirado na figura de Lancelot. Então, são pontos muito interessantes da gente trazer aqui nessa análise, né? E dessa posição de Foucault a respeito dessa dualidade entre uma falsa infâmia, né? Com as lendas gloriosas e com as lendas negras, que é realmente aquilo que Foucault está relatando aqui nesse artigo. Porque é isso. Quando se fala em lendas negras, ele quer apontar para aqueles pobres de espíritos, né, perdidos pelos caminhos desconhecidos, como ele fala, que são esses os infames da história, pois esses sim somente existiram através das poucas palavras ordinárias que se destinavam a torná-los seres indignos para sempre na memória social. E aí a gente percebe que para Foucault não há motivos realmente para buscar qualquer tipo de grandeza nem glória nessas vidas. E aí, caminhando agora em direção a uma temática essencial para que a gente possa entender como o mecanismo da confissão do cristianismo se tornou um verdadeiro agenciamento administrativo e não mais religioso, não mais somente religioso, né? Ou seja, um mecanismo de registro e não mais de perdão. Mas aí o objetivo era o mesmo, né? O mecanismo muda, mas o objetivo continua o mesmo, ou seja, vai se criar uma certa passagem do poder que se tinha sobre o cotidiano dessas pessoas para agora o poder do discurso, né? Onde a partir do final do século XVII, um mal ínfimo, né, da falta ou da miséria, ele não vai estar mais somente submetido à confissão. Agora ele também vai estar sendo rastreado pelos escritos, né? Trazendo essa certa triangulação entre o poder, o cotidiano e o discurso, como uma forma de controle através das petições, né? Das cartas régias com as ordens de prisão ou as ordens do rei, dos internamentos, dos relatórios e das decisões de polícia, né? Por exemplo. E aí um ponto interessante que Foucault ele nos apresenta é que todos esses mecanismos, né, extremamente arbitrários, que estão presentes, né, como um símbolo, uma simbologia vinda do monarca, eles eram apenas uma espécie de serviço público, ou seja, tais ordens do rei, elas não vinham de cima, elas não eram solicitações diretas do monarca, que na verdade elas eram solicitadas contra uma pessoa, mas por quem? Pelos seus familiares, né? Pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua irmã, sua tia, enfim, vizinho, ou quem sabe até pelo padre da comunidade, né? Então, eles eram um tipo de solicitação humilde, insistente, né? Trazendo a ideia de que se tratava de um grande crime que necessitasse da atenção do soberano. E aí um fato muito interessante da gente analisar também são as lettres de cachê, né? Ou num português bendito, seriam as cartas de selo, que foi um fenômeno, né, muito curioso durante mais ou menos que durou, né, mais ou menos um século, né, e somente na França, mas que é de extrema importância aqui nessa análise, né? Porque através dessas cartas que eram destinadas ao rei, né, solicitando a ordem de prisão contra alguém, havia uma espécie de inquisição para, enfim, averiguar essas denúncias de abuso, de bebedeira, de libertinagem, de violência, para saber se era possível de internamento e de prisão, né? E isso era uma tarefa da polícia, né, que fazia todo esse trabalho de espionagem, de recolhimento de testemunhos, enfim. E aí o curioso desse sistema é que ele, obviamente, era um abuso de poder, mas no sentido de que cada um poderia usar para si a imensidão do poder absoluto. Ou seja, cada um tinha à sua disposição os mecanismos da soberania, né, bastando uma habilidade, claro, né, para captar esses benefícios de encarcerar, né, de internar um parente, um inimigo. Ou seja, a soberania política ela aparece em um nível mais rudimentar, podemos dizer assim, né, do corpo social, nessa ideia de súdito para súdito. E Foucault até nos diz:
cada um, se ele sabe jogar o jogo, pode tornar-se para o outro um monarca terrível e sem lei. E, obviamente, esse sistema, ele causava um medo generalizado, mas, ao mesmo tempo, ele era aceitável e familiar, inclusive almejado. Interessante porque esse controle, né, que ocorre dentro das famílias, ele foi entregue para os controles administrativos e políticos. E aí há uma frase de um duque, né, que Foucault traz no texto, que diz: ao cortar a cabeça do rei, a Revolução Francesa decapitou todos os pais de família, né? Com todos esses mecanismos, né, das cartas de selo, com as ordens de prisão, de internamento da polícia, vai nascer um certo discurso que atravessa, né, que habita agora o cotidiano, mas de uma forma completamente diferente das confissões, já que agora, nessa rede complexa do poder, o foco também vai estar destinado aos casos que antes estavam encobertos pelo véu do segredo, né? Podemos dizer assim. As pessoas, elas apelavam para colocar agora em discurso público todas essas intrigas, né? Todos esses segredos privados, né? Todos esses pequenos sofrimentos, tornando aí um lugar de poder. Ou seja, o insignificante e a obscuridade não pertencem mais ao silêncio. Eles não pertencem mais aos rumores, nem à mera confissão cristã. Agora, a vida comum, ela pode e ela deve ser dita e escrita, já que agora são atravessadas por esses mecanismos de poder político, né? Nascendo, assim, uma imensa possibilidade de discurso, moldando as subjetividades da época, e isso eu acho muito importante de refletir nessa apresentação. Ou seja, esses discursos, eles começaram a moldar os gestos, né? As maneiras de se portar, as maneiras de se pensar, de ser e de fazer. Agora, alimentada, né, pelos costumes da normalidade do Ocidente. E aí eu acho importante destacar que aqui estavam quem? Os enfermos, os presidiários, homossexuais, prostitutas, deficientes, alquimistas, órfãos, idosos, enfim, todos aqueles que escapam de uma certa normalidade que enquadrava as pessoas, né? Eles, enfim, eram abandonados, né, como uma forma de uma higienização social, e aqueles vistos como normais, o que é que eles faziam? Eles ajudavam a construir uma sociedade melhor, né? Limpando, aprisionando, né, todos esses indesejados para não contaminar o restante da população. E aí, outro ponto importante de destaque é sobre a linguagem, né? Essa linguagem que nascia com esses discursos, né? Pois agora o banal, ele passou a ser dito, ele passou a ser descrito, ele passou a ser observado, enquadrado e qualificado através de uma relação de quê? De poder, poder com a figura do rei, com esse seu poder real, né? E esse seu fantasma de uma potência, como Foucault nos fala, né? E por isso que ele diz que a linguagem aqui aparece porque o rei necessitava de um discurso singular, né? De uma linguagem decorativa, suplicante, adornada. Então, a grande retórica, ela deveria vestir esses casos de infâmia, né? O discurso político da banalidade tinha que ser agora formal, solene. E aí a gente percebe aqui que para operar os efeitos da linguagem, o que mais tarde vai se transformar completamente, para que esse efeito da linguagem vá poder operar de uma forma eficiente, precisava de todo esse teatro, né? E mais tarde vai se transformar como? Vão chegar as normas da administração da polícia, por exemplo, né? Vão chegar os enormes dossiês de medicina e da psiquiatria, né? Para a gente já começar também a pensar ali a partir do final do século XVIII, século XIX, como é que as coisas vão se transformar também. E aí um outro efeito de absurdo desses discursos apontados por Foucault é que essas demandas, elas eram sempre feitas por pessoas de baixíssimas condições, né? Geralmente não alfabetizadas
e com poucos conhecimentos. Onde aqui aparece a figura do escriba. Eu achei interessante trazer essa figura do escriba, né, que ele nos relata, que eles faziam o papel de formular as frases para se dirigir ao rei. Então, fazendo uma certa mistura com as palavras violentas e rudes narradas, né? Trazendo a solenidade, né? Trazendo o formalismo que se misturava nessa narrativa confusa de raiva, de paixões, de cólera, rancor, revolta, né? Então, finalizando essa parte, Foucault nos traz esse certo absurdo ou disparate, como ele nos fala, que aparece através das coisas que eram contadas e a maneira de dizê-las. Que esse absurdo aparece entre os que se queixavam e suplicavam e os que têm sobre eles todo o poder e controle. Esse absurdo ele aparece entre a ordem minúscula dos problemas levantados e a enormidade do poder aplicado sobre elas. E esse absurdo também aparece no campo da linguagem, né? Da linguagem de cerimônia e do poder e das impotências que essa linguagem causava. Agora, Foucault nos mostra o quanto essa maquinaria ela foi importante para a construção dos novos saberes. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que a partir do século XVII, nasce uma espécie de arte da linguagem, que tem como base as fábulas das vidas obscuras, agora podendo-se contar o comum que está aparente para todos, não necessitando mais dos contos do impossível e do improvável, né? Ou seja, a lógica agora é fazer aparecer o que não aparecia, dizer o sutil do real pela narrativa do comum, que traz essa característica de uma força de persuasão e fascínio, né? Um verdadeiro jogo do fabuloso imaginário, como nos diz Foucault. Mas, atenção, né? É uma fábula da vida obscura. Ou seja, o dispositivo que força dizer o que não se dizia, né? Dizer o infame, faz nascer um novo imperativo que Foucault ele chama de uma ética imanente ao discurso literário no Ocidente. Né, que se caracteriza agora pela busca do que é mais difícil de perceber, o mais obscuro, o mais proibido, o mais escandaloso. E tudo isso vai esboçar, digamos assim, o que será a tendência da literatura a partir do século XVII, né, com essa forte característica do dizer o mais comum dos segredos. Foucault ele vai ressaltar que a literatura ela não consiste unicamente nessa grande política, claro, né? Ela não consiste unicamente nessa grande ética discursiva. E ela também, obviamente, que também não vai se reduzir a ela, né? Mas que tem nela o seu lugar e suas condições de existência. E por isso que a sua dupla relação com a verdade e o poder fazendo parte desse grande sistema de coação através no qual o Ocidente obrigou o cotidiano a se colocar em discurso, né? Então, a literatura aparece aqui também fazendo parte desse jogo. E aí, finalizando a ideia, mais do que qualquer outra forma de linguagem, a literatura ela vem aparecendo como aquela que é autorizada, né, para narrar o discurso da infâmia, inclusive se colocando como fora da lei, deslocando as regras e os códigos, né, ocupando-se agora das transgressões, né, cabendo a ela dizer o indizível, cabendo a ela dizer o mais secreto, o intolerável. Né? Então, Foucault ele nos aponta, inclusive, o fascínio que a literatura e a psicanálise elas exercem uma sobre a outra, né? Mas sem esquecer dessa posição singular da literatura, né? Ou seja, de um efeito, né? De um efeito, de um certo dispositivo de poder, né? Que atravessa no Ocidente a economia dos discursos e das estratégias do verdadeiro, como ele aponta. E para finalizar a minha fala, nesse seminário eu achei muito importante trazer a figura do século XXI, né? Para que a gente narre a história para pensar o nosso presente, que seja sempre sobre isso, pelo menos é a visão que eu tenho sobre narrar a história. Para mim,
né? Seja na filosofia, na arte, no direito, que é o meu campo inicial de formação. Eu quero estudar a história para pensar o presente, né? Então, eu trago primeiramente essa frase de Foucault que está no Microfísica do Poder, que me chamou muito a atenção, e a partir dessa frase eu decidi colocar nessa apresentação algumas fotografias que fiz no sistema prisional cearense, né, durante os anos de 2016, 2017, onde tive a oportunidade de fotografar o sistema e trazer reflexões, né, que cada um, observando essas imagens, possa tirar suas conclusões, possa criar suas fabulações e pensar o hoje a partir de tudo isso que foi dito, que foi narrado, né, que foi comentado, que foi dialogado aqui através desse seminário. Bom, no texto, né, da Microfísica do Poder, Foucault diz o seguinte: o que é fascinante nas prisões é que nelas o poder não se esconde, não se mascara cinicamente, se mostra como tirania levada aos mais ínfimos detalhes e, ao mesmo tempo, é puro, é inteiramente justificado, visto que pode inteiramente se formular no interior de uma moral que serve de adorno a seu exercício. Sua tirania brutal aparece então como dominação serena do bem sobre o mal, da ordem sobre a desordem. Bom, antes de verdadeiramente finalizar, eu trago um outro texto de Deleuze que está em Conversações, que está na página 126 e 127, que é imprescindível, é necessário estar aqui nessa minha fala, como uma forma, enfim, de arquivar aquilo que me habita e que eu também penso e que eu compartilho inteiramente dessas palavras de Deleuze, né? Então, estou roubando aqui suas palavras. E ele diz o seguinte: o poder é precisamente o elemento informal que passa entre as formas do saber, ou por baixo delas. Por isso, ele é dito microfísico. Ele é força e relação de forças, não forma. E a concepção das relações de força em Foucault, prolongando Nietzsche, é um dos pontos mais importantes de seu pensamento. É uma outra dimensão que não a do saber, ainda que o poder e o saber constituam mistos concretamente inseparáveis. Mas toda a questão é: por que Foucault terá necessidade de uma outra dimensão? Por que será que ele vai descobrir a subjetivação como distinta tanto do saber quanto do poder? Então se diz: Foucault retorna ao sujeito, redescobre a noção de sujeito, que ele sempre havia negado. Não é nada disso. Seu pensamento, de fato, atravessou uma crise, sim, em todos os sentidos. Mas foi uma crise criativa e não arrependimento. A partir de A Vontade de Saber, Foucault tem cada vez mais o sentimento de estar se fechando nas relações de poder. E por mais que invoque pontos de resistência como contraposição aos focos de poder, de onde vêm essas resistências? Foucault se pergunta: como transpor a linha? Como ultrapassar as próprias relações de força? Ou será que estamos condenados a uma face a face com o poder, seja detendo, seja estando submetidos a ele? É num dos textos mais violentos e também mais cômicos de Foucault sobre um homem infame. Foucault leva muito tempo para dar uma resposta.
transpor a linha de força, ultrapassar o poder. Isto seria como que curvar a força, fazer com que ela mesma se afete, em vez de afetar outras forças. Uma dobra, segundo Foucault, uma relação da força consigo. Trata-se de duplicar a relação de forças, de uma relação consigo que nos permita resistir, furtar-nos, fazer a vida ou a morte voltarem-se contra o poder. Foi o que os gregos inventaram, segundo Foucault. Não se trata mais de formas determinadas, como no saber, nem de regras coercitivas, como no poder. Trata-se de regras facultativas que produzem a existência como obra de arte. Regras, ao mesmo tempo éticas e estéticas, que constituem modos de existência ou estilos de vida. Fecho essa minha apresentação com essa passagem final de Deleuze, que traz essa essência, que traz esse frescor, esse sabor, essa potência de começarmos a pensar a vida como uma obra de arte. Assim seja. Está aqui o meu arquivo, o meu relato, como uma parte bem inicial de minhas pesquisas, que provavelmente ainda vai se transmutar, vai se transformar bastante, mas eu realmente sinto a necessidade e o dever de arquivar, né, de colocar aqui nesse meu canal do YouTube e que eu possa visualizar posteriormente, dialogar com tudo isso e criar em cima de tudo isso, e que outras pessoas também possam confabular, possam trazer ideias, possam somar nessa discussão, nessa crítica, né, do poder, das formas de subjetivação, de pensar o passado para viver o hoje, para criar esse futuro. Enfim, eu espero que quem possa vir a visualizar esse vídeo, que entre em contato e que a gente possa formar um diálogo a respeito. Agradeço. Beatriz Nogueira, sou eu. Estou no dia 1º de junho de 2022.